Conexão Revenda Interior Paulista 2025, nosso primeiro encontro, segundo dia. Tá o quê, Gabi? Tá maravilhoso! Ah, Gabi, você falou no último episódio, eu vou falar de novo. Gente, tá cada vez mais cheio isso aqui, tá lindo de ver. Ah, é tanta conexão. É tanta amizade, tanto negócio, tanto network, que tá lindo isso aqui, gente. É um prazer enorme. E, claro, com o nosso podcast recap aqui pra vocês. E, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vem cá, aproxima aqui a câmera. Estou com quem? Com o César. Pega na minha mão aqui. Como é que você tá, Como é que Gabi? você tá? Tudo gente, bem? eu conheci essa pessoa, essa sumidade aqui nos bastidores. Poxa que energia vida. incrível, que Obrigado. homem incrível. Obrigado. Você não vai dizer assim, eu assisto você desde que eu era menina, não, né? Que é o que eu escuto com mais frequência. Porque como eu fui 26 anos de programa Auto Esporte, com muita frequência, jovens como você... Ah, não, mas a gente tem a mesma idade, olha não só é essa pele. verdade, não é verdade, não é verdade. Mas gostoso estar aqui, Gabi. Que delícia estar aqui bater esse papo contigo. César, a gente até conversava aqui nos bastidores. Eu gosto de trazer essa importância de um encontro como esse, né, para o revendedor aqui no interior, né, porque a gente está falando de eventos, como a gente sabe que acontece na capital, e por vezes o revendedor ele precisa deslocar para a capital para ser assistido, para participar de um evento. E agora nós estamos aqui com o primeiro encontro, como é importante, né? Na verdade, você não tem como desprezar o interior de São Paulo, partindo de Campinas, porque quando você pega os números desta região, estou falando de população, eu estou falando de PIB, eu estou falando de empresas, a pujança, não há como ignorar. E hoje, por exemplo, você tem uma mobilidade muito mais fácil partindo daqui. O cara chega de Viracopos, as rodovias são muito boas. Eu diria para você que faz até mais sentido você fazer eventos no interior de São Paulo do que em São Paulo, né? E os bairros e as cidades são quem consomem combustível, quem consome os produtos do qual nós estamos falando aqui. E Campinas, hoje, para você ter uma ideia, a arrecadação de Campinas ela chega a ser maior que a do Rio Grande do Sul. Sim, isso é verdade. E quem está há anos, a gente sentou aqui com vários nomes que estão há anos no setor e reforçam isso que você falou, né? Que é exatamente isso que, por vezes, até como que deveria ser até feito e acontecer, principalmente mais ainda no interior, porque a gente está falando de bairros, a gente está falando de uma coisa mais próxima do consumidor final, né? O público de revendedores no interior é gigantesco, então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer mais encontros como esse. A gente conversou agora com o Edu. Se preparem, porque não vai parar no primeiro em 2025 não, viu, meu amigo? Tem mais para nós, então precisamos da força de vocês. Mas antes de a gente começar a falar sobre matriz energética, sobre o assunto que você trouxe lá na palestra para nós, quem é César Urniani? Nossa, pois é. Bom, eu sou o César Urniani, né? Trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da indústria automotiva há mais de 40 anos. Né? Eu, com 13 anos, já estava enfiado numa oficina mecânica, lavando banheiro de oficina, entregando ferramenta para os mecânicos, lavando peça, sempre fui apaixonado por isso. Muito cedo, com 21 anos, eu me tornei o piloto de teste mais jovem da indústria. Na época era a Autolatina, que era a fusão da Volkswagen com a Ford. Vi essa separação em 94, fiquei até o final de 96 com a Ford, e aí eu recebi um convite da Monroe para ser piloto de teste deles, da Pirelli e a Ford querendo que eu ficasse lá. E na verdade ser piloto de teste da Pirelli para mim era um bom negócio, porque eu parava de olhar para uma única marca e ampliar repertório olhando como outras marcas pensam. Uma asiática, uma americana, uma alemã. Eu acho que isso foi uma virada muito grande, né? Como eu disse, amplia demais o seu repertório. Nessa ocasião, a TV me conheceu, nessa ocasião eu fui instrutor de pilotagem, nesta ocasião eu andei de carro de corrida, ganhei 3 títulos brasileiros, e a minha vida, graças a Deus, só me trouxe coisas boas, e entre elas o vento me carrega, e olha onde eu estou aqui agora, podendo falar com um público tão incrível, né? Eu fico olhando para essas marcas que estão aqui, o tamanho delas, e eu subo no palco, e eu não consigo me desconectar daquele menino de 13 anos. Manja? E aí eu olho muito para esse menino, e eu falo assim, cara, olha onde a gente chegou. E o que é curioso é que a gente não tinha essa intenção. Eu falei um negócio na palestra, que eu acho que é legal as pessoas ouvirem, né? Todo mundo que tem empresa
tem lá o cartão da empresa. E lá em cima, a primeira coisa, está escrito razão social. Sim. E quando você pergunta para as pessoas qual é a sua razão social, eles falam o nome da empresa. E razão social não é o nome da empresa. É por qual razão social essa empresa existe. Nome é o nome fantasia. Uhum. Enquanto as pessoas não entenderem que ganhar dinheiro é uma consequência da razão social que você tem, elas vão sempre ficar patinando e não vão sair do lugar. Eu não conheço uma pessoa que queria ficar rica, que ficou rica e ficou feliz. Eu conheço um monte de gente que só queria trabalhar e estão extremamente bem-sucedidos e felizes. É isso é verdade. E é legal você falar isso, a sua trajetória. Uma coisa que me marca muito lá na sua trajetória é a sua persistência, por mais que você não sabia lá, como você falou, se pudesse voltar lá atrás e falar para meu amigo, você não sabe o que te espera. É isso. Continua, esse é o caminho. É que você se tornou assim, referência tão novo. Sim. Né? Eu li isso sobre você, que você era o mais novo. Sim. E se tornou referência, galgando ali. E isso você está falando hoje, que onde hoje você está, é a construção do seu legado. Sim. Sabe? Gabi, eu digo o seguinte, tem uma coisa que a gente faz quando é pequeno, quando a gente é criança, que é sair perguntando por quê. A gente é muito curioso. Verdade. Por quê? Por quê? E as coisas mais óbvias, a gente pergunta por quê. E essa curiosidade nos leva, sabe, a lugares incríveis. Pois bem, a gente cresce, acha que entende tudo, fica arrogante e para de perguntar por quê. Como eu comecei a trabalhar como piloto de testes, o que o piloto de teste faz é sempre perguntar por quê. Por quê? Por quê? Então, é um incansável e constante tentar que... Não, me prove isso. Não, peraí, eu não estou entendendo. Me explica. E hoje eu vejo que as pessoas, elas compram coisas muito fáceis, no sentido de, se você me dizer algo que me agrada, eu vou achar que é verdade. Se você me dizer algo que eu não me agrada, eu vou achar que é mentira. E Sim. Não tem nada a ver com isso. Tem coisas que eu ouço, não me agradam, mas é verdade. Tem coisas que eu ouço, me agradam, mas é mentira. Então, as pessoas elas têm que sair deste lugar, sabe? Tirar a pressão e ser muito mais... Por quê? Por quê? Não, o que essa pessoa está me falando me agrada. Não, mas peraí, pesquisa, não faz sentido. Ah, legal isso. Tem um livro que ele conta um negócio muito curioso, né? Diz que um pai tá no telefone celular e aí o filho chega e ele fala assim, pai, você tem noção de que isso que você está assistindo aí não é verdade, né? Isso é fake news. Aí o pai olhou para ele, olhou para a notícia, olhou para ele de novo e disse assim, mas é o que eu quero como verdade. Então eu digo que a gente está vivendo um mundo hoje que é assim, eu vou usar uma matemática, tá? 100 milímetros é 10 centímetros. Ninguém contesta isso. Não. Mas hoje ainda vai ter gente que vai falar assim, não, para mim é 12. E não há o que fazer. Então, eu acho assim, as pessoas elas estão muito... A gente fala muito de evolução, mas como quebrar essa barreira? Você falou um negócio, eu não posso deixar passar batido, sobre o ambiente que você está tendo aqui. Essa galera que está aqui sempre foi a galera que brigou para não ter combustível adulterado. Sim, essa galera que está aqui foi o pessoal que há anos está nesse setor e está sendo esculachado por pessoas que só negam impostos, e que gritou, e que reclamou, e que agora teve uma operação e que escancarou como essa coisa tá. Eu digo aqui, eu até liguei pro Emílio, né? Metanol na bebida lá nos Jardins. Sim. O Recap já tinha denunciado isso há 2 anos atrás, de que o pessoal estava usando metanol no etanol e que moradores de ruas tomaram e morreram. Então, é essa galera que você está vendo aqui. E que está aplaudindo tudo que aconteceu e que está tentando deixar claro para a sociedade que não faz parte e que estão lutando exatamente para que haja moralidade nisso. Eu, na minha palestra, disse o seguinte, enquanto alguns aqui acham que as nossas ameaças são veículos elétricos, não. As nossas ameaças somos nós mesmos. Como é que a gente está atendendo as pessoas na pista? Sim, sem dúvida. A qualidade do combustível que nós estamos entregando, porque não dá, gente, para quem está assistindo aqui, não dá. Quando você vai olhar o motivo pelo qual uma pessoa compra um carro elétrico, um dos primeiros motivos, o cara diz, eu não quero mais entrar num posto de combustível. Qual foi a experiência negativa que esse cara teve? Teve, que ele sentiu para não querer mais estar num posto.
aonde você pode chegar lá, ter um sorriso, calibrar um pneu. Em compensação, eu assisti uma cena semana passada que eu achei linda. Uma mulher com medo de um barulho no carro, ela parou no posto. Foi direto no posto. Ela viu no posto, naquele lugar, um porto seguro. Me ajuda, moço. O que você acha que é? Você me ajuda? Que não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, olha que legal. A mulher se sentindo indefesa, sentiu no posto, foi tomar uma água na loja de conveniência, apoiaram ela, deram toda a assistência. Essa pessoa teve uma experiência legal e enxerga no posto um lugar de segurança. De segurança. Até num outro episódio com a Carol, ela falou uma expressão muito legal. Que o seu posto seja um local de destino. Isso me marcou. O posto para ela foi um lugar de refúgio, ela precisou, foi uma necessidade e será um destino para ela a partir de hoje, porque ela foi marcada de uma forma positiva. Em compensação, outro dia eu fiz uma matéria, né? Participei de uma matéria no Mais Você, onde uma senhora parou, disseram que trocaram líquido de freio, que trocaram líquido de arrefecimento, e o que era R$160 de combustível virou uma nota de R$4.000. Aí não dá. Não dá. E quando isso acontece, isso atrapalha o setor. Com certeza. Sabe? Com certeza. Porque é igual mecânico. Ah, todo mecânico é picareta? Não, tem um monte de mecânico bom, né? Então, eu vejo que essa galera tá muito feliz porque estavam esperando de que essas medidas acontecessem e elas estão acontecendo. Exatamente. Estão em curso, né? E que tá mexendo com muita gente. E que essas pessoas consigam entregar para a população aquilo que elas querem e merecem. Né? É o objetivo, né? E que isso aconteça, se perpetue. E César, me conta um pouquinho como foi a palestra. Pois é. Qual mensagem, recado você trouxe? Dá uma pincelada para a gente como foi. De modo geral, eu mostrei os tempos e movimentos da transição energética, aonde se nós talvez voltarmos aí umas 3 ou 4 casinhas para trás, a indústria automotiva e governos cravavam que o motor a combustão ia acabar. E eu já era um cara que em 2017 dizia que isso era impossível, né? Porque uma virada de chave para veículo elétrico tem barreiras intransponíveis. E essas barreiras, por mais que toda essa força, né? Porque foi um golpe, na verdade, os caras meteram um all-in aí, né? Para que montadoras virassem a chave para carros elétricos e montadoras tomaram prejuízo. Muitos. Pessoas tomaram prejuízo e vai embora. Então, a história mostrou lá atrás do que eu vinha falando, realmente não aconteceu como eles haviam previsto. Eu gosto muito de uma frase da Mercedes, né, que ela anunciou há 2 meses atrás, que o nosso plano de eletrificação não saiu como esperado. Né? Porsche voltando, Audi voltando, algumas marcas simplificando os carros. Eu diria para você, fique atento que até o veículo híbrido tá tenso, porque hoje nós estamos fazendo carros muito complexos. Eu até brinquei com eles que eu vou fazer um hashtag Volta Uno com a escada em cima, porque com um alicate e um arame você resolvia o problema. E aí, para quem diz assim, mas quanto gastava um Uno? Aí você vai cair de costa. Um Gol, em 1995, 1.0, fazia 15, 16 km com litro. Quanto é que faz um Tera hoje? 14, 15. E a gente tá com injeção direta, o carro muito mais caro, o carro com um monte de tecnologia. Quer dizer, eu não estou discutindo o quanto sai no escapamento, mas eu acho que a indústria, ela investiu demais em tecnologia, deixou o carro muito caro, mas não é só ser caro. Se ele é caro, mas ele salva vidas, ok. Se ele é caro, mas ele resolve o problema do planeta, vamos imaginar que ok. Só que você criou no carro um monte de pontos sensíveis para dar problema. Então, as coisas, quanto mais complexas são, mais fácil de dar um pau. Com certeza. Aí você pega um carro hoje, que ele leva, entre chip e semicondutores, de 1.000 a 3.000. Aí você me pega um país como a China, que produz 80% do silício, que é quem produz os chips, e ela simplesmente diz assim, não vou mais entregar. E aí? Ou seja, a globalização, a gente caminhou para frente, caminhou para trás. Então eu tentei mostrar para eles situações geopolíticas que deixou todo mundo escaldado,
A ideia de globalização sofreu uma ruptura. A globalização é legal. Tá todo mundo bem, tá todo mundo legal, até que alguém se mexe, fala, ó, não tá bom para mim. E hoje essa ideia de mundo globalizado e colaborativo, ele rachou. Aí nós pegamos o Brasil. Melhor matriz energética do mundo, considerando o tamanho que tem. Brasil do etanol. Brasil do etanol de milho, além de cana. O Brasil que é a segurança alimentar do planeta. Brasil que tem a maior fonte de água doce do mundo. Brasil que só perde para a China com a quantidade de terras raras que tem para serem mineradas. O Brasil é uma potência. Aí você vai ouvir o desavisado dizer assim, etanol na gasolina só no Brasil. O mundo usa etanol na gasolina como antidetonante para substituir o chumbo e alguns aromáticos como o benzeno. Não é verdade. Carro flex não existe só no Brasil. Então nós vemos que nós precisamos educar mais o Brasil e o brasileiro a ter orgulho do que é esse país. Sim, e reconhecer. E reconhecer o que ele é. E na minha palestra, eu tenho como certo de que essas pessoas que estão aqui, elas têm que assumir o protagonismo da informação. Não dá para um cara que você não sabe de onde veio, pegar um vídeo, falar uma bobagem e a gente não ter especialistas que aqui estão não sendo referências. Nós precisamos botar a cara no vídeo. Isso aí. Você tem a informação, leva a informação certa para o consumidor. Então a palestra ela teve esse fio condutor. E sabe o que é interessante? Você me fez lembrar que há algum tempo atrás, quando eu estava fazendo podcast, eu senti assim, um ambiente sobre essa conversa do carro elétrico e veículos a combustão, na preocupação do revendedor. E agora, o que nós vamos fazer? E agora teve gente que vendeu posto. Sim, nós vamos fazer, vai ter que mudar a logística, vamos ter que fazer um investimento ou fechar as portas, uma loucura. E eu percebo o quanto que isso já mudou, até mesmo porque o próprio mercado do carro elétrico se entregou. Sim. Né? Para alguns, como você disse, a busca pela informação, quanto que é importante, para quem já se apropriava de informação, já sabia qual que era o desfecho dessa história, qual é o desfecho dessa história. Mas eu percebo que hoje, César, no podcast que eu fiz lá 3 anos atrás, já tem uma outra conversa. Não, e o mercado se movimentou diferente. Sim. Vamos lá. Eu acho que a forçação de barra para o carro elétrico, ela começou muito mal. Ela deveria ter começado discutindo mais sobre o que nos une do que sobre o que nos separa. E eles queriam ser separatistas. Nós somos, e você que gosta de combustão, você é suco de dinossauro. Aí vem as ofensas, aí vem uma série de outras coisas. Mas de um negócio que, para virada de chave, não fica de pé. A própria China tem uma dificuldade incrível, porque as empresas elas só existem porque são subsidiadas e quando vendem com benefício. Sem essas duas coisas, ela não consegue ficar de pé. Porque não faz sentido você pegar uma empresa hoje, eu estava em casa na Páscoa, e o cara compre seu carro nessa Páscoa, só pague na Páscoa do ano que vem. Ou seja, isso é uma estratégia de mercado que todo mundo conhece. É comprar mercado porque você tem muito mais carro para vender do que gente para comprar. É muito claro isso. E o nome disso é dumping. Sim. Mas enfim, cada um sabe o que está fazendo, só que isso a gente já viu na história. Tem dia e hora para acabar, enfim. Então, você vai ter uma pessoa que a usabilidade dele se encaixa com o veículo elétrico. Mas não é todo mundo. Sim. Por exemplo, eu fiz um vídeo que viralizou um cara que puxou uma extensão, pegou o carregador, colocou dentro de um BYD Dolphin e o carro pegou fogo. Eu acho que eu vi, tá? Aí, qual foi o meu vídeo sobre isso? Quando eu digo que carro elétrico não é para todo mundo, é esse exemplo. O cara quer ter um carro elétrico, mas nem tem o sistema direito para carregar. Só que ele compra porque tá barato, porque tá isso, é 5 anos de revisão de graça, carregador de graça. Imagina se esse cara faz isso numa garagem de subterrâneo de um prédio. Entendeu? O estrago que ele tinha feito. Então, tenho vários amigos
que têm carros elétricos, alguns, todos, assim, eu diria que 80% deles desistiram. Eu tenho amigos que, não, César, eu vou tentar o carro elétrico. E começou a mostrar os perrengue. Aí vou para um híbrido e hoje estão com carro só a combustão. Porque vão vivendo a experiência. Sim. Tem uma pesquisa da J.D. Power que ela diz o seguinte, que 46% daqueles que compraram carros elétricos nos Estados Unidos voltaram para o veículo a combustão e 27% foram para os veículos híbridos e desistiram do carro 100% elétrico. Mas ainda repito, existe alguém, alguma pessoa, um Uber em São Paulo, vai pagar bem menos para rodar, mora numa casa e ele garante que carrega em casa numa boa. Pode ser uma jornada legal, pode ser que seja. Então, eu admito que existem circunstâncias. Agora, se você me perguntasse, você teria um carro elétrico? Jamais. Por quê? Porque a vinda do carro elétrico teve por objetivo trabalhar questões que envolvem eventos climáticos severos. E bateria e o uso da rede não contribui para diminuir efeitos climáticos severos. Sim. Então, por isto, eu uso etanol. Perfeito. Porque o etanol é a melhor saída nesse sentido. O Brasil, se ele conseguisse fazer com que o etanol tivesse um preço viável, com a quantidade de veículos flex que nós temos no Brasil inteiro, nós dávamos uma aula de descarbonização no planeta em 24 horas. Então, o que pega para mim, aí, assim, eu acredito muito e estou empenhado em a gente levar soluções de eventos climáticos severos. Querida, vamos lá. Eu sou de uma época que você não podia jogar pilha em qualquer lugar. Sim, eu lembro disso. Eu sou de uma telefone celular e bateria. Agora, do dia para a noite, você pode ter 700 quilos de bateria num carro. Pois é. Percebe como muitas vezes a gente faz um trabalho, ou a gente é usado pelo marketing para refazer uma imagem? Sim, as narrativas são criadas, né? Assim. Sabe? Porque existe esse negócio de reconstrução da imagem. Como se bateria hoje não fosse problema nenhum. A gente não sabe nem quando marcou, né? A partir de tal data mudou. Isso que você falou aí realmente faz total sentido. Eu não vejo mais as pessoas preocupadas em aonde colocar a bateria do celular. Eu não vejo mais as pessoas falando sobre onde colocar a pilha. É raríssimo. Porque do dia para a noite. Agora, ok. O que aconteceu? Porque agora é de lítio. Não mudou nada. Não mudou nada. É um passivo ambiental violentíssimo. Assim como eu escutei uma pessoa que trouxe, até esquecida, foi um bate-papo muito rápido, deixou um start realmente, eu falei assim, caramba, eles falam muito de economizar, da questão da questão da poluição e tal, mas não vai deixar de poluir, não. O que acontece é assim, vamos lá, o que é verdade? Dentro de um grande centro urbano, como o carro não emite, ele melhora a qualidade do ar. Então, sob o ponto de vista de respiração, de doenças respiratórias, vias aéreas, em grandes centros urbanos, faz todo o seu sentido. Mas e para carregar? Só que o que mais joga CO2 é o diesel. Uhum. Então, nós temos que ter ônibus elétrico. Nós temos que ter... Verdade. Você entendeu? O híbrido talvez, por quê? Porque quando você está na cidade, em baixa velocidade, ele está andando em modo elétrico, mas aí você acelera e aí entra o motor a combustão e você anda na estrada, por exemplo. Então, existem soluções aí. Só que, volto a dizer, nosso problema não é só o ar, porque convido as pessoas, e eu mostrei esse gráfico na minha apresentação, pega lá assim, o que mais gera gases de efeito estufa? A gente acha, no tal de reconstrução de imagem, você também acaba destruindo uma imagem. Uma imagem positiva, você deixa ela negativa, e uma imagem negativa, ela passa a ser a coisa mais linda do mundo. A mobilidade, globalmente, ela está em 5º ou 6º naquilo que mais gera gases de efeito estufa, considerando que a gente não tem uma frota atualizada. Sabe o que está em primeiro lugar que gera gases de efeito estufa? O uso da eletricidade. Pois é. Para carregar, você vai
No Brasil, não. Mas em qualquer outro país, sim. Europa, Estados Unidos, China, espetar um carro na tomada é você aumentar o consumo. Então essa conversa, tá vendo? Ela não... E tanto que já tem um estudo que mostra o seguinte, que quanto mais avança o carro elétrico, mais avança esse dano do uso da eletricidade. E eu gosto muito de uma frase do Instituto Manhattan, que ele fala duas coisas bem legais, eu acho. Ele fala assim: a nossa capacidade de inventar coisas que precisam de eletricidade é muito maior que a nossa capacidade de inventar boa eletricidade. E ele diz o seguinte: se alguém acha que o futuro, para tudo que nós precisamos de energia, vai vir do vento e vai vir do sol, você é um sonhador. Porque ele fala que só para isso você precisaria aumentar a mineração em 4.000%. Então não é tão simples assim como as pessoas imaginam. E aí nós estamos falando de produção. Só que a energia não é assim. O combustível, ele é uma matéria líquida. A eletricidade é um fenômeno físico. Você não pega ela. Você não armazena ela. Então tudo que nós estamos usando de eletricidade aqui, nós estamos produzindo. Sim. Por que às vezes Itaipu tem que abrir uma comporta? Porque nós estamos produzindo mais eletricidade do que o povo está consumindo. Depois de produzido, e assim, né, é instantâneo, você tem a transmissão. Exatamente. Depois da transmissão, você tem a distribuição. E a nossa transmissão, globalmente, é ruim. A distribuição nem se fala. Como é que nós estamos falando de carro elétrico aqui? Se a gente ir em qualquer grande cidade desse Brasil, você vê aquela gataiada de fio passando. Não fala não, que em São Paulo caiu uma chuva, caiu uma árvore, 6 milhões de pessoas ficam sem luz. Nós temos que melhorar tudo isso antes. Temos que melhorar a questão da bateria antes. Brasil, vamos investir mais no etanol. Não tira o pé da eletrificação, porque eu acho que você tem que estar em todas as tecnologias. Mas, como eu disse, vamos pensar num mundo não elétrico, mas num mundo eclético. E falar e discutir mais sobre o que nos une e não sobre o que nos separa. Perfeito. Revendedor, fez sentido para você? Porque para mim fez. Informação, o quanto que se informar muda absolutamente tudo, né, César? Muda tudo. E é isso que o César trouxe aqui para nós. Porque se para mim, aqui ó, a HP do podcast fez um sentido, eu já aprendi, meu amigo revendedor, calma lá. Vamos lá, vamos mudar esse cenário, a sua forma de enxergar muda tudo. Sim. E buscar informação. César, já caminhando pro fim do nosso podcast. Que pena. Podia ficar aqui, não podia umas horas aqui com a gente, verdade. né? Deixa uma mensagem para o nosso revendedor que está aqui ouvindo, assistindo o nosso conteúdo. Qual o recado que você deixa para ele? Cara, o recado que eu deixo me fez lembrar um menino que entrou em contato comigo e disse assim: cara, eu quero ser piloto de testes. Aí eu falei para ele assim: cara, é o seguinte, você tem que se capacitar, você tem que estudar mecânica, você tem que estudar engenharia. Só que deixa eu te falar uma coisa para você. Você levanta de manhã mais cedo, você come bem, você arruma a tua cama, você toma café antes de sair de casa. As pessoas acham que ser bem-sucedido está totalmente à parte de quem você é no seu dia a dia. Então deixa eu falar uma coisa. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Vamos pegar o trânsito como exemplo. Você não vai ver um ogro no trânsito ser um lorde em casa. Uma pessoa boa, ela é boa em qualquer lugar. Então o cara, ele quer ser um cara bom, capacitado, um cara que entende. Então, o cara que levanta mais cedo, toma seu banho, toma seu café, arruma sua cama, ele não deixa pneu descalibrado, ele não deixa o carro zoado, ele chega no horário nos compromissos, ele vai atrás de informação, ele, como uma frase mineira que eu gosto, é junto dos bons que nós fica melhor. Então, assim, a frase que eu queria deixar com isso é: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. O jeito como você responde às pessoas no WhatsApp é você. O jeito como você é no trânsito é você. Eu lembro que tinha um vídeo do Pateta que dizia que o Pateta era um sujeito ético, educado, não faria mal nem uma formiga, mas quando pegava no volante se transformava num monstro. Eu falo que é uma mentira. O trânsito não tem a capacidade de transformar ninguém, ele tem a capacidade de revelar quem você é ou como você está. Sim. E para finalizar,
largar a mão de crenças limitantes. Não congele dentro de você sentimentos que são passageiros. Ah, César, mas eu sou desorganizado. Não, você não é, você está. Melhore isso, corrija. Ah, mas eu sou briguento. Não, você não é, você está. E é desejável que você melhore isso. Mude de tal forma que você tenha que ser apresentado novamente às pessoas. O nome disso é evolução. É convidar as pessoas a evoluir. Quanto? 1% por dia. Para que no final de um ano, com a consistência, você esteja 365% melhor do que você estava há um ano atrás. Perfeito. 1% todos os dias. É isso. César, como é que a gente faz para te encontrar? Seus canais de atendimento, sua rede social? Bom, eu vou ficar muito feliz se a gente ganhar mais seguidores, enfim, e poder bater papo com vocês, tanto no YouTube como no LinkedIn e principalmente no Instagram. É só colocar César com S. Sim. O primeiro que vai aparecer lá somos você. Nós. Ai, obrigado, meu amigo. Querida. Deus abençoe Amém. você. Que a gente continue nessa empreitada, levando informação. É isso. E crescendo o nosso mercado. E uma salva de palmas a você e ao nosso revendedor. Para nós. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Arrasou.